Olá, novamente. Quem vai apresentar agora é o Paulo Torres. A palestra dele é sobre verificação formal, provando que o seu projeto está correto. Muito bem-vindo, Paulo. Tá mudo. Isso. Opa, muito obrigado. Beleza, galera? Boa tarde. Certo, fazer a minha apresentação aqui sobre verificação formal, certo? Eu vou mostrar para vocês forma que vocês podem provar que o projeto de vocês está correto e quando eu digo provar, eu realmente me refiro a isso, a você ter uma prova no sentido matemático da coisa, certo? Então, deixa só eu me apresentar aqui antes, né? A maioria não deve me conhecer, certo? Eu me formei pela UDESC em 2014 como analista de sistemas, mas eu já trabalhava na área desde 2009, eu já estou com 12, 13 anos de carreira aí de TI, estou me sentindo velho nesse momento, mas tudo bem. Desde 2008, usando Linux, software livre, faz muito tempo aí que eu não uso Windows, me sinto bem a respeito, certo? Eu fiz o meu mestrado também na UDESC, certo, em computação aplicada, com foco em teoria de tipos. Eu vou falar um pouquinho sobre teoria de tipos com vocês hoje, não muito, mas vamos tocar no assunto. Certo. No momento, eu trabalho como analista de sistemas para energia informática, e eu sou professor colaborador aqui no departamento da UDESC também, dou algumas aulas, em particular sobre programação funcional, paradigmas de programação, certo, algoritmos e matemática discreta. Então, beleza, vamos lá. Galera, só para começar aqui a apresentação, certo, essa frasezinha do Meyer, né, a corretude é claramente a principal qualidade, certo? Se um sistema ele não faz o que ele deveria fazer, ele não faz o que a gente espera que ele deveria fazer, o resto já não importa mais muito, certo? O sistema tem que fazer o que ele deveria fazer. Aí eu já começo com a pergunta, né? Como que a gente consegue verificar, como é que a gente pode saber que o nosso código realmente ele está correto, ele realmente faz o que ele deveria fazer? Certo? Existem várias e várias formas assim de verificar a qualidade do código, certo? Geralmente com questão de procedimento, de metodologias, certo? Geralmente a gente acaba testando, a gente tem que testar no software, tem que fazer muitos testes, tem o TDD e tem vários métodos assim que a gente tem que fazer para começar a ter uma expectativa melhor da qualidade do nosso projeto, certo? Apesar da gente saber que tem muita pesquisa a respeito de como garantir qualidade, de como fazer testes da forma correta, existem contextos em que simplesmente não é o suficiente a gente testar a plataforma para saber que ela está fazendo o que a gente quer, certo? Tem cenários que simplesmente a gente não consegue testar da maneira adequada. Certo, eu botei aqui uma ilustração do Ariane 5, né, aquela plataforma de lançamento da NASA que explodiu, certo? O que aconteceu com a Ariane 5? Teve um overflow numérico no código, certo? E isso não foi tratado pelo software. Resultado, depois de 37 segundos de voo, a plataforma virou para o lado, virou 90 graus, começou a se desmanchar e o foguete pegou fogo, começou a explodir, certo? Então, assim, existem contextos, né, especialmente aeroespacial, ou quando a gente está trabalhando com veículos, certo? Hoje em dia a gente tem muito sistema computadorizado em carros, milhões e milhões de linhas, certo? Ou mesmo sistema médico, sistema de radiografia computadorizado, que a gente sabe que esses sistemas é totalmente inaceitável que tenha falha neles. Porque no momento que tem uma falha nesse sistema, você está colocando vidas em risco, certo? Basicamente, o problema é que muitas vezes a gente está tentando fazer um sistema que ele é complexo demais para a cabeça humana, certo?
o sistema é tão grande, é tão complexo, que a gente não consegue ter uma noção de tudo que ele está fazendo. A gente, claramente, hoje em dia, nós construímos sistemas além da nossa capacidade básica. Certo? E claro que a gente não precisa ir tão longe falando de aviões, de foguetes, certo? Pensa num sistema um sistema bancário, certo? O que uma falha no sistema de um banco não pode provocar? E também me lembra aquelas histórias de bugs em contratos inteligentes, certo? Que até causou o fork aí do Ethereum por causa de um bug num contrato que acabaram perdendo muito dinheiro e por aí vai. Ou seja, o que eu quero focar aqui é que tem lugares que a gente não quer correr o risco de ter bug no nosso software. Certo? Aí o que eu vou falar para vocês? Eu vou explicar um pouquinho sobre métodos formais, certo? Aí eu peguei essa citação da Wikipédia, que muita gente diz que a Wikipédia não é referência, mas é uma ótima referência, mas é uma ótima fonte de informação, apesar de ter seus poréns, a gente não pode confiar cegamente. Mas citando aí, os métodos formais são técnicas matematicamente rigorosas para especificação, desenvolvimento e verificação de sistema de software e hardware, certo? Qual o meu objetivo aqui para vocês? Tá? Isso aqui não vai ser um tutorial, eu não vou ensinar vocês a fazer uma verificação, mas eu quero citar, eu quero mostrar algumas ferramentas que existem, certo? Explicar como elas funcionam e citar um pouquinho da diferença delas, até para atiçar um pouco a curiosidade de vocês e ver onde que vocês podem utilizar esse tipo de software. Certo? E eu acho que a melhor parte dessa apresentação aqui, e até o motivo de eu ter submetido isso para a Latinoware, é que todas essas ferramentas são abertas, são software livre e são abertas. Então, a gente tem toda uma comunidade desenvolvendo em cima delas. Certo? Outra citaçãozinha aqui, eu gosto muito dessa citação do Knut, né? Cuidados com bugs no código acima. Eu apenas provei que ele está correto, mas eu não testei ele. Certo? O que, infelizmente, acaba sendo um caso às vezes. Certo? A primeira forma que a gente vai falar aqui... Deixa eu voltar um pouquinho. Eu vou falar aqui para a gente, né, a verificação de modelos, certo? Assistente de provas e, finalmente, linguagem de programação com tipos dependentes. Certo? Acabei correndo aqui por essa parte, mas vamos lá. O que é uma verificação de modelos, certo? Model checking em inglês. Model checking é uma área bem importante na computação, inclusive o prêmio Turing de 96 e de 2007 foi para essa área, se não me falha a memória. Eu sei que tiveram 2 anos, deve ter sido por aí. De como a gente pode fazer a verificação de um sistema, certo? Através do modelo dele. O que a gente vai fazer? A gente vai representar um sistema, a gente vai descrever ele através de um sistema de transição de estado, certo? A gente vai fazer uma máquina de estado para o nosso sistema, uma máquina de estado finita, quer dizer, a gente consegue enumerar quais são os possíveis estados do nosso sistema, e a gente vai usar uma ferramenta para verificar, essas propriedades que eu quero aqui, elas existem ou elas não existem no meu sistema? Certo? Isso aqui, galera, em especial, é bem usado para o hardware, certo? Quando a gente está desenvolvendo hardware, a gente não quer que tenha bugs no hardware, né? Até porque a gente tem que lembrar, pode ter um bug no processador? O processador foi desenvolvido como qualquer outro sistema digital, certo? Ele pode ter bugs ali dentro. Então, na questão de hardware, que você quer construir aquele circuito, realmente é muito danoso a gente imprimir um circuito errado, certo? Especialmente se a gente pensar numa Intel, numa AMD aí. Então, eles têm essa necessidade de usar a verificação de modelos para esse tipo de tecnologia. Além disso, certo, ele é muito útil quando a gente está trabalhando com sistemas que ou são distribuídos ou são sistemas concorrentes, certo? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho vários processos rodando simultaneamente. Não importa se são na mesma máquina ou não. Claro que estar em máquinas diferentes dificulta um pouquinho, né? Mas, essencialmente, o problema é o mesmo. A gente não tem um controle de quem vai fazer o que primeiro. E a gente quer garantir uma integridade. Tal coisa nunca pode acontecer na minha combinação aqui. E como é que eu vou garantir que tal coisa nunca acontece? Modelar sistema concorrente é extremamente difícil.
certo? Aqui é um ponto onde a verificação de modelos consegue fazer um trabalho bem legal para a gente. Como é que isso funciona, tá? A gente descreve um modelo através de uma linguagem que é formalmente definida, uma linguagem que tem um significado matemático, e a partir desse modelo que a gente descreveu, a gente consegue verificar as propriedades. A gente consegue descrever em variantes e outras coisas que a gente quer que aconteça no nosso sistema, certo? Por exemplo, eu estou modelando um sistema de um banco, certo? Tem coisas que eu vou querer verificar, por exemplo, tal usuário nunca pode ter a conta negativa, certo? Eu nunca posso duplicar dinheiro. Geralmente, quando a gente está falando de model checking, se usa bastante esse exemplo do banco sobre duplicar dinheiro, que é uma coisa que você simplesmente não quer que aconteça num sistema bancário, certo? Por causa de um bug, né? Qual que é a ideia principal? A gente define o modelo, a gente ignora os detalhes do nosso sistema, a gente descreve ele num nível mais alto de informação do que o nosso código, certo? Um nível mais alto que o código. E a partir desse modelo que a gente verificou, beleza, o modelo, eu já achei falha, já corrigi elas, o modelo agora faz o que eu queria. A partir disso aí eu consegui refinando, eu consigo ir definindo um código, certo? Consigo programar a partir do modelo que eu já testei, quer dizer, eu já verifiquei exaustivamente no Model Checker. Eu vou citar um pouquinho o TLC aqui, certo? Que ele é um Model Checker aberto, claro, se não me falha a memória, a licença BSD, ele, certo? Que a gente usa para verificar uma lógica que a gente chama de TLA, certo? TLA é a lógica temporal de ações. Essa lógica, ela permite te fazer afirmações sobre temporais, eu já vou explicar sobre isso, sobre as ações do teu sistema, alteração de estado, e ela se baseia em teoria de conjuntos, certo? Eu vou botar um exemplo aqui um pouco mais para frente. Já que as especificações são formalmente definidas, certo? Cada um tem um significado preciso, matematicamente falando. O que o TLC faz? Ele pega a tua descrição e cria uma máquina de estados para ela. Diz, beleza, tal sistema tem tais e tais estados possíveis. De tal e tal estado acontece tal transição. Certo? Eu posso me mover do estado 1 para o 2, para o 3 e para o 7. Apenas isso. De acordo com as operações que eu descrevi em cima dele. Quem que usa, por exemplo, o TLC, certo? O TLC é desenvolvido pela Microsoft Research, certo? Então a Microsoft tem seus usos ali. Como eu falei para vocês agora há pouquinho, a Intel usa o TLC para verificar modelos para o hardware. E eu cifrei ali a Amazon, porque a Amazon ficou bem popular um artigo que a Amazon publicou, que eles usaram o TLC para modelar alguns sistemas do AWS deles, certo? Para o sistema de nuvem deles. E, segundo o documento da Amazon, eles encontraram bugs que eles consideram que seria impossível ter encontrado de outra forma. Como o sistema enumerou todas as possibilidades no modelo deles, eles conseguiram encontrar situações, né, corner cases, que eles não esperavam que iria acontecer. E, consequentemente, conseguiram corrigir o modelo e implementar o código corretamente para lidar com esses corner cases. Certo? Acabei de falar isso, certo? Como a gente considera qualquer ordem de eventos em processos distintos, a gente consegue encontrar todos os estados do sistema e verificar bugs que, de outra forma, seriam corner cases, seriam coisas que raramente iriam acontecer e, quando acontecesse, seriam difíceis de debugar. Por exemplo, uma propriedade bem importante que a gente quer verificar nisso aqui é a propriedade de liveness de um sistema. O que é um liveness? Eu quero garantir que meu sistema eventualmente vai fazer alguma coisa legal, certo? Meu sistema vai executar, vai continuar executando, ele não vai simplesmente morrer em algum momento, como uma questão de deadlock, alguma coisa similar. Ele sempre vai continuar produzindo informação até eu ter alguma coisa que eu queira ali dentro. Quem trabalha com programação paralela sabe que deadlock é um negócio muito difícil de debugar e que dá muita dor de cabeça para a gente. Além disso, né, como eu falei, o TLA é uma lógica temporal. Eu consigo verificar propriedades temporais do meu sistema. O que isso quer dizer? Eu quero dizer,
em todos os estados do meu sistema, tal coisa é válida. Certo? Em todos os estados do meu sistema o dinheiro não é duplicado. Ou eu quero fazer, eventualmente o meu sistema vai caminhando até ele chegar num ponto que tal coisa é verdadeira. Eu quero garantir, eventualmente isso aqui vai acontecer, eu posso definir essa regra como TLA, em TLA, certo? E o TLC vai verificar para mim automaticamente se aquela coisa vai ou não vai acontecer baseado no modelo. Certo? E alguns outros usos do TLC, certo? A linguagem TLA é uma linguagem mais matemática, certo? É um sistema lógico. Aí, para simplificar o uso, especialmente para engenheiros e para programadores, em certa parte, para quem não tem tanta familiaridade com a lógica formal, no geral, eles criaram uma linguagemzinha chamada Pascal, certo? Que ela foi feita para parecer pseudocódigo. Pseudocódigo imperativo que vocês costumam já ter visto por aí. Só que esse pseudocódigo, entre aspas, ele é bem definido. E o que o TLC faz? Ele pode transformar aquele código em Pascal numa fórmula TLA equivalente, certo? E depois daquela forma equivalente, ele consegue verificar como se fosse qualquer outra fórmula. Então, você consegue definir algoritmos de uma forma mais natural e pedir para o TLC verificar tal coisa acontece eventualmente, tal coisa se mantém ali dentro, e por aí vai. Além desse uso, tá, eu também queria citar aqui que existe um sistema TLA-PS, TLA Proof System, que permite que eu desenvolva teoremas matemáticos e use o TLC para verificar se aquele teorema está correto, certo? Aí vai ter coisas que o TLC não vai conseguir detectar, não vai conseguir provar sozinho, certo? A gente tem esse problema aí que não existe programa de computador que consegue provar tudo sozinho, certo? O problema de Hilbert já foi provado pelo Turing que não existe isso. Então, eventualmente, ele pode pedir auxílio para o programador, certo? Tal coisa eu preciso que você prove aqui para mim. Aí ele terceiriza para um sistema de provas isso aqui. Beleza, o TLC consegue verificar meu modelo, consegue dizer se acontece ou não acontece alguma coisa. A gente ainda tem um porém aqui dentro que a gente está fazendo um modelo, um nível mais alto, certo? Depois que a gente validou o modelo, a gente tem que escrever o código para ele. E ainda existe, claro, a possibilidade de introduzir bugs no código. Apesar de ter tido recentemente um trabalho na UDESC, onde a gente está trabalhando com uma colega minha está desenvolvendo, certo? Um gerador de código que pega o código TLA que você desenvolveu e gera código executável a partir daquela especificação, para você poder reusar o modelo que você fez. Eu botei uma screenshot aqui do TLA Toolbox, certo? O sistema que a gente usa para trabalhar com TLC. Sistema totalmente aberto, para quem quiser baixar. Mas vamos botar um códigozinho aqui para ilustrar, tá? Eu vou definir o n como uma constante aqui e vou dizer, assuma que o n é um número natural que não seja zero. Eu vou botar uma definição aqui, certo? Eu vou tentar resolver o problema das rainhas. Eu quero colocar n rainhas num tabuleiro sem que nenhuma ataque a outra, certo? Então ele verifica que esse predicado lógico vai ser verdadeiro quando a rainha I ataca a rainha J, certo? E vai ser falso do contrário. Tendo uma lista, uma tupla, certo? Uma lista de rainhas aqui, para todos o I, certo? Entre 1 e a quantidade de rainhas, para todo J nessa mesma área, eu quero garantir que uma rainha não está atacando a outra. Ou seja, esse queens é uma solução se nenhuma rainha estiver atacando a outra. E com isso eu posso pedir para o TLC enumerar todas as soluções possíveis. Certo? Posso botar isso aqui como preâmbulo do meu código. Eu posso definir que no começo da execução, certo? Eu tenho uma lista vazia. Certo? Uma lista vazia aqui de rainhas, que vai ser refinada pelo meu algoritmo. E eu tenho nenhuma solução até o momento. O que significa o predicado colocar uma rainha? Existe uma rainha
na lista to do, na lista de coisas para fazer, tal que ele vai tentar procurar aqui. Se ele vê que ele conseguiu encontrar número suficiente, certo? Número suficiente de rainhas nessa lista que ele está trabalhando agora, ele coloca nas soluções. Se ele não conseguiu, ele simplesmente complementa a minha lista to do e segue o jogo. Ele vai ficar fazendo isso até ele achar a solução. Eu defini esse algoritmo a partir de uma lógica temporal. Certo? Quando eu boto esse... Isso é basicamente uma máquina de estado, certo? Eu queria citar aqui, quando eu boto esse linha aqui, eu estou dizendo que o novo valor da variável to do vai ser o antigo to do sem o valor das rainhas, certo? Esse linha significa o valor no novo estado, e sem a linha significa o valor no estado anterior. Eu estou definindo uma transição de estado aqui. O que eu posso verificar sobre isso? Por exemplo, o que eu posso verificar aqui? Eu quero verificar que o tipo está sempre correto, certo? Em todos os estados do meu sistema, a variável to do contém um subconjunto dos meus resultados. Um subconjunto das rainhas possíveis, desculpa. E as soluções contém também um subconjunto das rainhas possíveis. Eu tenho uma outra invariante aqui. As soluções, além de ser um subconjunto, certo, das rainhas possíveis, também precisa ser um subconjunto das soluções corretas. Quer dizer, eu nunca coloquei uma... Isso aqui está verificando que eu nunca coloquei uma solução incorreta na variável soluções. E o que ele está dizendo? Sempre, certo, que o meu to-do acabar, eu tenho todas as soluções. Porque se soluções foram... a variável sols for o subconjunto das soluções e as soluções o subconjunto de sols, então eles são a mesma coisa. O que é a minha terminação? Minha terminação é outra coisa que eu estou pedindo para ele verificar. Eventualmente, esse diamante aqui significa eventualmente, eu quero que eventualmente a minha lista de coisas para fazer termine. Eu estou pedindo para o TLC verificar. Esse meu algoritmo pode rodar para sempre? Ele vai dizer para mim, não pode rodar para sempre. Eventualmente ele vai te dar uma solução. Uma coisa legal que dá para fazer com o TLC é fazer uma asserção falsa. Eu posso dizer, soluções sempre está vazio. O que o TLC vai fazer nesse momento? Ele vai rodar, ele vai ficar, peraí, isso não é verdade. Existe um momento que soluções vai ter tal coisa, certo? Então ele vai me dar a resposta naquele momento. Não é verdade que sols é vazia, porque se isso, isso e isso acontecer nessa ordem, fica tal resultado lá dentro. Então, você afirmar coisas que você sabe que são falsas, pode usar a ferramenta para te dar um caminho para chegar naquela solução. Aqui um códigozinho Pascal, né, só para ilustrar. Infelizmente, o GitHub não tinha highlight para isso. Inclusive, isso aqui veio do repositório oficial do TLA. Eu esqueci de botar referência aqui embaixo. Mas veio lá do repositório do TLA. Certo? Daí no Pascal eu tenho while, eu tenho atribuições aqui, funciona mais ou menos como uma linguagem imperativa. O porém é que consigo ter mais de um processo e os processos podem se intercalar facilmente, certo? A ideia principalmente é a gente trabalhar com sistemas concorrentes aqui dentro. Seguinte, galera, eu comentei ali mais cedo que o TLA também pode ser usado para verificar teoremas, certo? A gente usa para verificar código distribuído, a gente usa para verificar código concorrente, verificar hardware, certo? A gente pode provar teoremas nele também. E existe uma classe de software, certo, também, que são, além dos verificadores de modelos, que são os assistentes de provas, que eles são feitos justamente para auxiliar um ser humano a desenvolver uma máquina matemática, uma prova matemática. Eu falei que o programa de Hilbert não existe, é impossível você escrever um programa de computador que tu dá uma fórmula matemática e ele diga, é verdadeiro ou é falso, certo? Não existe isso. Então, você, infelizmente, precisa da interação humana para o desenvolvimento de provas, mas é claro que a máquina ajuda muito no processo, certo?
Aí os assistentes de prova apresentam todo um ambiente para você definir fórmulas, certo, em alguma lógica formal, e você provar tais fórmulas, certo? Então aqui, quando a gente vai usar, vai fazer desenvolvimento matemático, certo, é muito usado nesse contexto. Tem, por exemplo, o Coq, o Isabelle, 12, o Lean, certo? Aliás, todos esses assistentes de prova que eu citei aqui também são abertos, certo? Eu vou focar um pouquinho mais no Coq, tá? Por que o Coq? Porque o Coq é o que eu estou mais habituado, o Coq é qual eu uso para minha pesquisa, certo? E qual está sendo bastante usado também aqui na UDESC. Certo? O Coq, o nome, não estranho o nome, tá? Foi nomeado em homenagem ao criador, que o sobrenome era Coquand, certo? Ele é baseado no cálculo das construções indutivas, certo? Que é uma variante, um sistema de tipos para o cálculo lambda, com suporte a tipos dependentes, indução e coindução, certo? O cálculo lambda, quem já programa em linguagens funcionais deve saber, certo? O cálculo lambda é uma linguagem de programação funcional extremamente simples, que foi descoberta por Alonzo Church em 36, certo? O orientador de doutorado do Turing. E assim, baseado no cálculo lambda, a gente tem o Coq, certo? Construído com a teoria, o cálculo de funções indutivas. Primeiro uso do Coq, certo, é a verificação de provas escritas nessa lógica, certo, que é equivalente à lógica intuicionista e garante verificar que as afirmações são corretas. O que eu quero fazer com o Coq? Quando a gente está fazendo uma prova matemática, geralmente a gente faz com papel e caneta. Tem muito erro humano nesse processo. O Coq serve para a gente fazer, não, eu tô formalizando a minha prova aqui e o computador está verificando essa prova para mim. E mais, quando tem esse código, eu posso passar para outras pessoas esse código, certo, em Coq, e a pessoa pode verificar que a prova está correta na própria máquina dela. Ou eu posso fazer um outro verificador de provas para o cálculo de construções, certo? Se eu não quiser. Eu não confio no Coq, eu acho que tem bug no Coq. Faz outro verificador para o cálculo de construções, certo? As regras lógicas estão bem descritas, é só implementar. Só que além disso, tá? Por que eu estou falando aqui? O Coq, ele suporta extração de código, certo? O que quer dizer? Eu vou definir programas dentro do Coq, eu vou testar na linguagem do Coq, certo? Eu vou escrever teoremas, eu vou escrever afirmações sobre esse meu código. Eu posso provar esse código usando lógica intuicionista, usando o cálculo de construções. E o Coq me permite extrair esse código. Ele pode gerar código OCaml ou código Haskell, ou código Scheme também, certo? Baseado no que eu escrevi lá. Então, eu tenho já uma coisa um pouco mais madura do que geração de código para TLA. Certo? Mas para que eu vou querer fazer isso? Certo? Um exemplo que eu quero dar para vocês, além do Coq ter sido usado, claro, para formalização de teoremas matemáticos, um exemplo bem legal é o teorema das 4 cores, certo? Qualquer desenho em um plano 2D, pode ser qualquer mapa, certo? Que tem as divisões dos estados, por exemplo. Eu posso pintar ele inteiro com 4 cores, sem nenhuma cor repetida tocando a outra no outro lado do grafo, certo? Isso foi provado formalmente usando o Coq. Mas eu queria citar aqui o CompCert, certo? O que é o CompCert? O CompCert é um compilador de C, só que é um compilador de C que foi escrito em Coq. Por que escreveram isso em Coq? Certo? O que o CompCert faz? Ele define uma semântica operacional, certo? Uma semântica, ele dá um significado matemático para a linguagem, tanto para a linguagem C, quanto para as linguagens intermediárias, quanto para a linguagem assembly que ele está gerando. E o que o CompCert faz? Ele prova que essa transformação está correta, certo? O que ele está fazendo? Se o código na linguagem A, por exemplo, o código em C, faz tal coisa, ele gera tal resultado, então necessariamente o código assembly gerado vai ter aquele mesmo resultado. O que o CompCert tem? O CompCert tem uma garantia que se não existem bugs no teu código C,
não vão existir bugs no teu código assembly gerado também. Ah, mas, Torrens, não tem bugs em compiladores. Infelizmente tem, né? O GCC e o Clang são softwares como qualquer outro, eles estão suscetíveis a ter bugs. Ah, por que eu vou usar o CompCert? Ah, digamos que eu estou trabalhando na NASA e estou escrevendo um programa em C. Eu vou arriscar que o compilador introduza um bug no meu código? O CompCert é uma boa solução. Eu falei, galera, no começo que todas as ferramentas que a gente está usando, que eu estou citando, são livres, né? Infelizmente, o CompCert é a única ferramenta que eu estou citando na apresentação que ela é apenas aberta. Ela não é livre, certo? Ela tem uma restrição para uso comercial e tudo, mas você tem que comprar licença para eles, mas você pode usar o CompCert para projetos pessoais, por exemplo, e você tem acesso ao código dele para estudar. E o desenvolvimento acontece no GitHub também, para quem quer acompanhar. Mas ele é mais código compartilhado do que código livre. Então, só dando um exemplo aqui, certo? Não sei até onde dá para ver na minha tela, mas isso aqui é o Coq IDE, certo? Um ambiente que a gente, às vezes, usa para trabalhar no Coq. Tem gente que prefere trabalhar com o Coq pelo Emacs, respeito, com certeza. Mas para não botar um terminal aqui direto, né? Vamos citar aqui. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que um vetor de tamanho 0 não tem nenhum elemento. E se eu tenho um vetor de tamanho n com um elemento, e tenho mais um elemento, eu posso juntar esse elemento com o vetor n, de tamanho n, e ter um vetor de tamanho n mais 1, certo? O que eu estou fazendo? Ao invés de ter uma lista no meu programa, eu quero uma lista de números. Não, estou falando uma lista de números de tamanho 5, uma lista de números de tamanho 10. Quem trabalha com C++ deve estar ciente que, por exemplo, C++ eu posso usar template para botar isso, tudo bem. Mas nesse caso, eu posso botar uma variável. Ah, eu tenho uma variável n que é um número. Eu quero um vetor de tamanho n. E isso é perfeitamente aceitável aqui dentro. Certo? Eu quero definir uma concatenação de vetores aqui. Certo? Eu introduzo as variáveis, certo? Eu pego essas hipóteses, são as variáveis que eu tenho. E eu vou fazer recursão na minha primeira variável. Eu quero mostrar que existe um vetor de tamanho 0 mais m. Bom, isso é só um vetor de tamanho m. Eu posso pedir para o Coq simplificar para mim. E o meu V2 já tem tamanho m. Então, simplesmente eu devolvo ele, eu retorno ele na minha função. Eu quero agora 1 mais n mais m. Eu posso simplificar, isso aqui vai ser 1 mais n mais m. Certo? O S aqui é de sucessor. Tá? Ah, lembra que a gente estava falando que um vetor, se eu posso construir 1 mais alguma coisa se eu tenho 1 menos aquele número já, um vetor ali. Então, se eu tenho um elemento, que é a minha variável h, e eu tenho a minha chamada recursiva, certo? Minha chamada recursiva está aqui. Eu posso simplesmente passar esses valores para ele. Ele vai dizer para mim, beleza, definiu o que você queria. Consegui. Se eu tenho um vetor de tamanho m e um vetor de tamanho n, eu consigo construir um vetor de tamanho m mais n. Claro que aqui eu não provei ainda que realmente está correto. Eu vou mostrar isso aqui um pouquinho mais para frente. Certo? Aqui embaixo tem a definição numa linguagem funcional, certa linguagem funcional que o Coq usa, como fica o termo. Essas táticas aqui são mais para o público-alvo, que são matemáticos, certo? Mas a gente pode fazer coisas direto assim. E a gente pode extrair código Haskell baseado na nossa definição, que a gente vai poder executar depois. Compilar e executar. Aqui eu botei só um exemplozinho de um projeto que eu estou trabalhando, certo? A gente faz as definições e prova propriedades sobre as definições que a gente fez. De qualquer forma, a gente está extraindo o código, certo? A gente ainda tem pode ter falhas no processo de compilação, depois que o código foi extraído. Aí essa frasezinha aqui eu achei bem legal para colocar também. Softwares e catedrais são basicamente a mesma coisa. Primeiro a gente constrói, depois a gente reza.
Beleza, sistemas com TLA e o COC são úteis para verificação em modelos, certo? E são úteis para provas formais. O COC pode extrair código, mas é questionável se é a melhor forma de programar, certo? Como é que a gente foca na programação em si, tá? O que permite que os assistentes de prova como o COC existam é um negocinho chamado correspondência de Curry-Howard. O que é correspondência de Curry-Howard? A gente diz que existe uma equivalência entre regras de dedução em sistemas lógicos e algumas regras que a gente usa para o cálculo lambda em sistemas de tipos, certo? Basicamente, o ser humano descobriu a lógica duas vezes. Uma vez como lógica e uma vez como cálculo lambda. Só que o cálculo lambda, a gente programa nele. Certo? Eu botei aqui só para ilustrar a correspondência de regras, certo? A quantificação universal são tipos de produtos, quantificação existencial são tipos de soma, e por aí vai. Tem uma correspondência bem eu quero dizer bem clara, mas claro que demorou para a humanidade chegar nesse resultado. É claro agora, porque a gente já sabe disso, né? Mas, enfim. Resumindo, o que é correspondência de Curry-Howard? Tipos são apenas teoremas, e programas são apenas provas desses teoremas. O programa de um tipo é uma prova para aquele teorema. Então, em um lado, a gente pode dizer a lógica formal, a lógica proposicional, lógica de primeira ordem, a gente pode enxergar como se elas fossem pequenas linguagens de programação. E da mesma forma, a gente pode enxergar que a gente consegue criar linguagens de programação que tem um conteúdo lógico naquele sistema de tipos. Certo? Então, a gente pode ter linguagens com sistema de tipos que permita uma representação bem mais bacana do que a gente quer lá dentro. Certo? Eu consigo ser muito mais expressivo com sistemas de tipos assim. E o que isso resulta são sistemas de tipos dependentes. A maioria dos programadores aqui já trabalhou com tipo genérico, certo? É uma lista de T, certo? Onde T é um tipo, ou seja, lista de inteiro, lista de string, lista de não sei o quê. Um tipo dependente, ele generaliza essa ideia e permite que os tipos não dependam apenas de outros tipos, certo? Ele pode depender também de valores. E não apenas valores constantes. Valores que estão ali durante a execução do meu programa. Certo? Como eu falei para vocês, há um vetor de tamanho n, onde n é uma variável qualquer no meu programa. Como eu mostrei ali em COC para vocês, certo? A gente tem, por exemplo, vetores de t, onde t é um tipo, de tamanho exato n. O que eu quero dizer com tamanho exato? Se o vetor não tem tamanho n, o programa não vai compilar, certo? O compilador está verificando para mim que aquele é o tamanho do vetor. Eu não estou verificando isso durante a execução. Eu não estou testando o tamanho. Eu sei, antes de executar meu programa, que aquilo é verdade. Porque eu tenho uma prova disso, certo? Uma coisa legal desse sistema de tipos também é que tipos são cidadãos de primeira classe. O que isso quer dizer? Eu posso escrever uma função que retorna um tipo e posso passar tipos como parâmetros para funções. Vale notar que quando a gente está trabalhando com prova formal, as provas elas precisam terminar, tá? As provas não podem ser tudo incompletas. Quer dizer, eu não quero ter um loop infinito numa prova. Porque se eu tiver um loop infinito numa prova, eu posso provar coisas absurdas. Tá? Posso provar que 1 igual a 2 se eu tiver um loop infinito. E a gente não quer que isso aconteça, porque aí não adianta, não dá para confiar nas provas. Mas existe algumas formas de contornar isso, certo, em linguagens de programação. Aí tem formas diferentes, certo? A principal linguagem usada para isso, eu diria que é a Agda, mas eu vou focar em Idris aqui nos próximos exemplos, porque Idris foi a primeira linguagem que eu aprendi com tipos dependentes, certo? Quer dizer, eu tenho um carinho ali por Idris, porque foi ali que eu aprendi. E Agda usa muito símbolo matemático em Unicode, certo? Eu acho que dificulta um pouquinho a leitura, especialmente para quem é programador, que não é matemático. Mas a gente tem o F-Star da Microsoft, certo? E até a linguagem Scala tem tipos dependentes de uma forma mais limitada, certo? Os Path Dependent Types em Scala permitem que instâncias variáveis tenham tipos, e o tipo depende daquela instância, certo?
É mais ou menos essa ideia. É claro que escala não tem tipos dependentes de forma total, forma completa, certo? Mas já dá para sentir um gostinho do poder delas usando o Path Dependent Type lá dentro. Falando um pouquinho do Idris, certo? É uma linguagem de programação que está na segunda versão, foi baseado em Haskell, só que, além de baseado em Haskell, ele dá suporte para tipos dependentes e para tipos lineares. Não vou entrar em detalhe em tipos lineares aqui, mas tipos lineares te permitem programar protocolos de forma segura e garantir recursos, certo? Basicamente, um tipo linear te garante, eu quero usar essa variável exatamente uma vez. Não quero usar 2 vezes, não quero usar nenhuma vez. Eu quero usar exatamente uma vez. Dá para solicitar isso com tipos lineares. No caso, o Idris, apesar de eu poder fazer provas ali dentro, eu posso pedir para o compilador, para tal função, não verifica que ela termina para mim. Aí eu consigo fazer funções com loop infinito, que eu preciso, discutivelmente eu preciso para fazer programas reais, certo? Mas eu consigo deixar boa parte do meu código garantindo a terminação, ou seja, garantindo que aquela prova que eu estou escrevendo é válida, e especialmente as provas, certo? Eu vou sempre pedir para o compilador, tal prova, tal função que é uma prova, que ela verifica a propriedade do meu sistema, verifica para mim que ela termina para eu ter certeza que ela funciona. Certo? Então, qual o resultado? A gente tem uma linguagem puramente funcional, como o Haskell, só que a gente pode escrever programas e a gente pode, que vai ser compilado normalmente, e na mesma linguagem eu posso escrever provas sobre esse programa. Por exemplo, aqui, certo? Um programinha, isso aqui é uma função que retorna um tipo em Idris. Eu recebo 2 valores que podem ser comparados, certo? E eu retorno uma prova de que o x é menor ou igual a y. Certo? Esse é o tipo, na verdade. Certo? Isso aqui é um tipo que vai retornar. Mas como que eu construo esse tipo? Eu quero construir uma prova que x é menor ou igual a y. Eu vou pedir durante a execução, certo? Verifica que x é menor ou igual a y. Se durante a execução eu vi, significa não. Se é menor, então eu tenho uma prova. Então, o compilador sabe que nesse caminho eu tenho essa prova. Nesse caminho de código, ele não pode provar aquilo. Eu posso fazer com tipos algébricos aqui. Quem programa em Haskell, quem programa em linguagem funcional sabe que tipos algébricos, a gente usa isso muito para programar, certo? Até quem programa em Rust tem similares a tipos algébricos lá. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que um vetor de tamanho n de tipo E, ele é ordenado se ele for vazio, se ele tiver um elemento só, ou se a cauda dele for ordenada e a cabeça dele é menor que o menor elemento da cauda, que ela também está ordenada. Então, se a cabeça é o menor e a cauda está ordenada, então a lista completa está ordenada. Eu posso criar uma prova de que uma lista está ordenada, certo? Verificando aqui. Se ela está vazia, eu sei que ela está ordenada. Se ela tem um elemento só, está ordenada também. Se ela tem mais de um elemento, vamos verificar recursivamente se meu vetor, certo, de tamanho n, está ordenado. Eu posso, de forma similar, escrever um tipo que representa que 2 vetores têm os mesmos elementos. 2 vetores vazios têm o mesmo elemento. 2 vetores que a cauda tem o mesmo elemento e a cabeça é igual, tem o mesmo elemento, tem os mesmos elementos também. E eu posso inverter 2 elementos ali dentro, certo? Usando a regra de transitividade. E essa regra que me permite trocar 2 itens ali dentro, mas eu ainda tenho os mesmos elementos. Então, por exemplo, como que eu posso fazer um insertion sort em Idris? Ali no exemplo em Coq, né, que eu dei para vocês, eu simplesmente fiz,
Se eu tenho um vetor n e um vetor m, eu tenho um vetor n mais m. Eu não garanti que eu tenho os mesmos elementos. Eu podia ter feito um vetor do tamanho correto, mas só com o mesmo elemento, ignorando o resto, certo? Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo uma função insertion sort. O que a insertion sort retorna para mim? A insertion sort, ou melhor, o que ela recebe? Ela recebe um vetor de tamanho n. E o que o meu insertion sort retorna para mim? Ele retorna um vetor também de tamanho n. Além disso, ele retorna uma prova de que esse vetor de resultado está ordenado e retorna uma prova de que ele possui os mesmos elementos que a minha entrada. Ou seja, além de retornar que a minha prova está correta, de retornar o vetor ordenado, eu retornei prova que ele tem o mesmo elemento que a entrada e que ele está ordenado. Ou seja, eu tenho uma prova, efetivamente, que o meu insertion sort está correto. E se eu fizer um bug no meu código, eu fiz um insertion sort que não funciona, eu não vou descobrir isso durante a execução do meu programa. O compilador vai me avisar, ó, não está funcionando esse teu código, essa tua prova não está batendo. Certo? Então, eu consigo verificar bem antes da execução tais coisas. Claro, eu estou dando um exemplo aqui simples, né? Eu quero provar um algoritmo de ordenação, certo? No caso do CompCert, eu quero verificar, tal tradução entre linguagens é correta. Já um exemplo mais concreto. Aí vocês podem pensar, mas ninguém vai usar um negócio desse, não dá para fazer um programa real desse, né? Esse carinha aqui no GitHub, ele provou que a gente provou que isso está errado. Ele foi lá e escreveu um jogo completo em Idris. E qualquer coisa que ele quer provar dentro do jogo, ele vai lá e escreve o teorema na própria linguagem. Certo? Então, plenamente capaz de fazer o negócio funcionar ali dentro. E onde que eu posso procurar mais informações a respeito, certo? Bubble Sort, claro, funciona. A prova para o Bubble Sort provavelmente vai ser diferente, tá? Por que eu botei o Insertion Sort, tá? A prova do Insertion Sort foi uma das primeiras que eu realmente entendi como funcionava. E a prova do Insertion Sort, ela funciona bem bacana com indução estrutural no vetor, certo? Eu posso fazer um Bubble Sort e uma prova que o Bubble Sort está correto? Com certeza você pode. Mas eu acho que o código vai ficar um pouquinho maior, tá? Eu acho que o Bubble Sort não dá para fazer indução estrutural, tem que fazer indução bem formada e tudo, mas 100% possível, tá? Tanto em Idris quanto em Coq também, né? Eu posso fazer o Bubble Sort e o Insertion Sort em Coq também e extrair o código. A Kind é a linguagem do Vitor, não é? Cara, tem coisas bem interessantes na linguagem, certo? Bem bacanas na linguagem. Eu não cheguei a trabalhar muito com ela, certo? Eu tenho um projeto de pesquisa agora que eu estou trabalhando com formalização de linguagens intermediárias, certo? Quero provar propriedades sobre linguagens que o compilador usa internamente e estou usando o Coq para fazer isso, certo? Inclusive, está no meu GitHub, tá? Quem quiser olhar minhas provas lá, estão tudo aberto também. Eu estou fazendo toda a formalização de forma aberta. Mas, enfim, o que eu queria comentar? Onde que a gente pode encontrar informação sobre isso, tá? Primeiro, eu acho que eu pulei essa parte lá na hora de me apresentar, né? Muita gente aqui talvez me conheça da PDA, certo? Pode perguntar lá na PDA a respeito. Eu vou estar de olho, tá? Se tu perguntar sobre Coq, sobre Agda, sobre Idris lá, eu vou responder para ti. Certo? A PDA é um grupo no Facebook, para quem não sabe, o maior grupo de programação do Brasil. Certo? Mas duas referências que eu queria deixar aqui, certo? O próprio Leslie Lamport, criador do TLA+, ele deixou videoaulas muito boas, inclusive o cara é muito bom. Inclusive ele ganhou um prêmio Turing, né? Que é o Nobel da computação. O cara é fenomenal. Ele deixou videoaulas lá. E existe o livro Software Foundations, que é um livro aberto. Você pode ler o livro inteiro pela internet, de graça.
Inclusive, eu acho que o desenvolvimento do livro está sendo feito pelo GitHub também. E ele tem uma longa exploração, uma explicação bem detalhada, tanto de métodos de prova, quanto desenvolvimento de linguagens de programação no COC, certo? Assim, porque a galera que desenvolve linguagem de programação usa muito esses sistemas de prova para garantir que a linguagem deles está correta, certo? Eu quero garantir que tal e tal coisa nunca acontece na minha linguagem. É que nem Rust, galera. Você já trabalha... Desculpa, eu estou soluçando. Você já trabalhando com Rust? Vocês sabem que, por exemplo, em Rust não tem segfault. Como é que a gente sabe isso? O sistema de tipos garante que não tem segfault. Como que eu vou saber? Como que eu sei que o sistema de tipos garante segfault? Escrevemos uma prova. E a gente pode pedir para o COC, ou para o Agda, ou para o IDRIS verificar essa prova para a gente. Certo? E geralmente é o que a galera de linguagens faz. O Software Foundations ele também foi adaptado para Agda e acho que para IDRIS também, se não me engano. Pelo menos para Agda eu sei que foi. Esse curso do Software Foundations é maravilhoso, realmente. Eu vou admitir que eu pulei ele quando eu estava aprendendo. Eu tenho um método de ensino completamente caótico. E, assim, o que eu fiz quando eu estava aprendendo o COC? Eu peguei um artigo que provava regras no sistema de tipos do cálculo de construções no COC. Aí eu ia olhando os teoremas, ia brincando, experimentando até eu acertar e eu reproduzi o artigo inteiro lá. Eu acho que se eu tivesse seguido o Software Foundations, eu teria sofrido muito menos. Porque o que eu li do Software Foundations depois, eu achei extremamente didático. Então, quem tem curiosidade em aprender como provar coisas, tanto teoremas matemáticos, quanto provar programas, provar que algoritmos estão corretos, o Software Foundations é uma boa saída para a gente. Certo? Quais são as minhas conclusões aqui, tá? Galera, alguns sistemas, bugs são muito caros e às vezes são inaceitáveis, certo? A gente às vezes não pode correr o risco de ter bugs no sistema. Ter metodologia, ter testes, ter tudo, pode não ser o suficiente. Apesar, é claro, de eu entender que métodos formais não servem para todos os projetos, né? Eles demandam também bastante esforço. Essas técnicas que eu citei dão um rigor matemático maior e ajuda a gente a verificar falhas em etapas bem anteriores, certo? E nos dão segurança. A gente fica seguro de que não tem falha no nosso sistema porque a gente tem provas que não existem aquilo. A matemática está do nosso lado nesse sentido. Útil tanto para engenheiro, quanto para matemáticos, quanto para programadores, certo? Galera, eu gosto muito de programar em IDRIS. É muito bacana. É uma linguagem de programação. Eu fico tentado a provar tudo, certo? Qualquer coisa que eu faça em IDRIS, eu vou lá e quero provar o que eu fiz. Enfim. E o que é maravilhoso nessa área é que a grande maioria dos sistemas é tudo aberto. Eu acho que eu não consigo citar nenhum proprietário. Quer dizer, o pior caso que me vem na cabeça é o CompCert, que é só código compartilhado, certo? Mas a grande maioria é aberto e funciona de boas. Então é uma coisa bem legal para a gente se aventurar aí e começar a escrever código com mais garantia. É isso, galera. Isso que eu tinha para apresentar. Temos algumas... Se tiver mais dúvidas aí, fico disponível. Sempre tem a galera que fala, não, as linguagens funcionais são as linguagens exóticas, né? Não, IDRIS e Agda eu até aceito vocês chamarem de exótica, mas... Ao menos Haskell vocês têm que estudar, galera. Haskell é bem bacaninha estudar aí. Mais alguma dúvida, galera? Tá mutado. Esse negócio tá me pegando hoje, hein? Direto mutado. Mas eu acho que é isso. Mais nenhuma pergunta e excelente palestra. Muito obrigada, viu, Paulo? Obrigado no evento por ter me convidado. Eu acho que é isso. Espero te ver ano que vem, novamente. Tomara. Ok, então é isso. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Vale dos Dinossauros.